E nesse vídeo nós vamos falar sobre as rações da linha veterinária. Então não sei se vocês já repararam, mas existem umas rações que normalmente têm um pacote branco e que ficam lá perto sempre da farmácia veterinária no pet shop. Essas rações elas são formuladas para animais que têm algum tipo de problema. Então é uma ração que ela é totalmente voltada para o animal doente. Então a gente tem algumas, vamos falar sobre algumas delas. O principal é, a maioria das pessoas acha que tem remédio naquela ração. Então muitas das vezes alguns veterinários acabam falando, a ração medicamentosa, linha branca, linha veterinária. E aí o animal às vezes só comendo aquela ração ele fica bom. E aí o tutor acha que dentro da ração tinha remédio, por isso que ele melhorou. Mas não, dentro dessa ração não tem remédio. O que vai ter ali é uma composição perfeita para a doença do seu animal. A gente sabe que a maior parte das vezes, a gente tratando a base, que é a alimentação, a gente já consegue tratar muito da doença. Então, talvez para a maioria das doenças, 50% do tratamento seja alimentação. Os outros 50% remédio. Então, se você der uma ração correta, na maioria das vezes você vai conseguir diminuir a quantidade de remédio que seu animal usa. E aí vamos dar alguns exemplos, de como essas rações funcionam. Por exemplo, a ração para animais diabéticos. Essas rações, ela vai diferenciar de uma Super Premium, por exemplo. Por quê? Porque ela vai ter menos carboidrato e esses componentes vão ter uma digestão muito mais lenta. Então, se o animal é diabético, ele usa insulina, o que você não quer é que tenha muito carboidrato. O carboidrato aumenta muito a glicemia e aí o animal passa mal. Então, tem uma hiperglicemia. Se ele tem uma digestão muito rápida, como a ração normal, isso vai fazer também com que ele tenha uma absorção muito rápida da glicose. E aí, você também tem um aumento da glicemia. Então, essa ração vai fazer com que o animal fique mais basal ali, aquela glicose. Outro exemplo seria a ração obesidade para animais obesos. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de eu ficar enchendo o animal de remédio para ele emagrecer, eu forneço uma ração que ela tenha menos calorias, que ela tenha mais fibras, então que vai deixar ele mais saciado por mais tempo. É aquela história de você comer junto com um prato de comida, comer um prato de salada. Você vai ficar sem sentir fome por mais tempo. Então o animal que é obeso, a maioria das vezes ele sente muita fome. Então você colocar fibras, você vai deixar com que ele tenha menos fome. Questão de calorias. Então é a mesma coisa que você tomar uma Coca normal e uma Coca zero. A Coca zero você não vai ingerir nenhum tipo de caloria. Porém, as pessoas acham que quando a gente diminui as calorias, vai diminuir os nutrientes. E não acontece. Então, com essa ração, você vai fazer com que seu animal emagreça, porém com saúde. Você vai oferecer uma grande quantidade de nutrientes, mas nutrientes que sejam menos calóricos. Dando mais um exemplo, seria a ração cardio para animais que têm problemas cardíacos. Então, um dos maiores problemas do animal que tem problema cardíaco é o aumento da pressão. Então, se você der uma ração normal, aquela ração normal tem uma quantidade de sódio grande, que para ele é prejudicial, para a maioria dos outros animais, não. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de eu dar uma ração normal, com quantidade de sal normal, e encher ele de remédio para baixar a pressão, eu dou uma ração que tenha menos sal, fazendo com isso com que a pressão já diminua. Então, alguns animais a gente controla sem remédio. Outros a gente vai precisar dar remédio, mas com certeza numa dose menor. E por último, a ração renal, que eu acho que é a mais vendida do mercado. Então, a ração renal, a gente vai diminuir a quantidade de fósforo. A gente sabe que o fósforo em alta quantidade é prejudicial para os rins. A gente diminui a quantidade de proteína, porque a proteína ela acaba lesionando os rins, então você tira um pouco de proteína e você põe bastante ômega. A gente sabe que o animal que tem alteração renal, ele acaba tendo processo inflamatório lá dentro do rim. Então você colocando o ômega 3, você diminui esse processo inflamatório. A ideia desse vídeo é mostrar para vocês que a gente não botou remédio.
A gente botou suplementos em alguns casos, esses suplementos não têm efeito colateral nenhum no animal, nem no curto prazo, nem no longo prazo, e vocês verem que na maioria das vezes a gente nem está suplementando, a gente está tirando. Então o que, que a gente faz? Tira carbo, tira sódio, tira fósforo, tira proteína. Então esses nutrientes podem, em níveis normais, causar problema para o seu animal doente. Então, tirando eles, eu consigo controlar a doença.